Se você quer ter um 2026 com mais foco, produtividade e um melhor controle, monitoramento e organização de suas metas, objetivos, conquistas e progressos, esta planilha de metas para 2026 pode te ajudar. E ela possui diversas dinâmicas bastante interessantes, como, por exemplo, a utilização de caixas de seleção para marcar se uma meta foi ou não concluída, para metas de sim ou não, que foi ou não concluída, contabilizando dinamicamente também o total de metas, quantas já foram concluídas, e além disso, nas metas mais quantitativas, por exemplo, ler 12 livros ao longo do ano, podemos ir contabilizando esse progresso. Teremos dinamicamente o progresso atual, por exemplo, li um livro em janeiro, um livro em março, 2 em maio, um em junho e um em agosto. Ao voltarmos para a tabela, teríamos já um progresso atual de 6 livros, para um total de 12, percentual de conclusão dinamicamente calculado 50%, e também a barra de progresso dinamicamente atualizada já iria exibir este progresso de 50%. E conforme fôssemos atualizando, por exemplo, já iríamos tendo as atualizações na tabela de forma dinâmica. Também iria contabilizar o total de metas e quantas foram concluídas. Por exemplo, li 12 livros no ano, 100%, metas quantitativas concluídas, 1. Então, vamos para a prática aprender um pouco mais sobre isto. Aqui, então, temos uma estrutura básica para esse exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. A tabela que irá exibir as metas e progressos, e aqui a tabela que iremos registrar o progresso ao longo de cada mês. Por exemplo, li um livro em janeiro, 2 em março e assim por diante. Muito bem. Primeiro de tudo, então, podemos para as metas unitárias, essas metas de sim ou não, foram ou não concluídas. Aqui onde há o status, poderíamos selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de Caixa de Seleção, podendo então marcar se uma meta foi ou não concluída. Podemos também contabilizar o total de metas e quantas foram concluídas. Para contabilizar o total, poderia utilizar a função conte.valores. Então, digito igual a conte.valores, esta função que irá contabilizar a quantidade de valores em um conjunto de dados, selecionando a função e selecionando as descrições das metas, fechando parênteses e apertando Enter, total de metas unitárias, 4. Quantas foram concluídas? Queremos basicamente contabilizar quantas caixas de seleção foram marcadas. E para isso, uma informação importante. Quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. Quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. Então, bastaria digitar aqui nas concluídas igual a conte.c, vamos contar uma contagem condicional em intervalo. Então, queremos contar apenas quando uma caixa de seleção estiver marcada. Selecionando a função, primeiro parâmetro, o intervalo que iremos analisar. É o intervalo que possui as caixas de seleção. Ponto e vírgula, e qual é o critério que queremos testar? Bom, se o retorno de uma caixa de seleção marcada é verdadeiro, o critério que iremos testar é se esta caixa no intervalo possui este valor verdadeiro. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos aqui então o total de metas concluídas, das metas unitárias, já dinamicamente sendo contabilizado. E agora vamos então para esta tabela das metas quantitativas, essas metas que podemos ir contabilizando o progresso ao longo do ano. Por exemplo, ler 12 livros ao longo do ano, podemos somar quantos foram lidos em cada mês para ter um progresso atual e calcular um percentual de conclusão à barra de progresso de acordo com isso. Então, vamos lá. Digamos que esta meta total, ler 12 livros, viajar para 2 novos lugares, 150 treinos de musculação, 6 novos hábitos, investir e economizar algum valor em todos os meses do ano. Então, por exemplo, teríamos aqui o valor 12, pois queremos investir e economizar algum valor nos 12 meses. E também, por exemplo, conquistar 12 clientes. Já temos aqui o total, o objetivo que desejamos atingir. Para o progresso atual, eu já tenho aqui então esta tabela, que traz os diferentes meses do ano, então de janeiro a dezembro, e cada uma das colunas é respectiva a uma das metas, então livros, viagens, musculação, na mesma ordem. Livros, viagens, musculação, por exemplo. Aqui, então, poderíamos, por exemplo, vou colocar aqui que li um livro em cada mês do ano. Para contabilizar isso, no progresso atual, poderia digitar igual a soma, selecionar esta função para a soma de uma série de números e ou células, abrir
esta aba, esta página da planilha que possui os meses e os valores, e selecionar, por exemplo, a soma deste intervalo, que possui os livros ao longo dos meses. Fechando parênteses e apertando Enter, já teríamos aqui o valor 12, ou se isso for alterado em algum momento, por exemplo, valor 10 e assim por diante. Então, vou atualizar aqui. Muito bem. Tendo este progresso atual e a meta total, vamos calcular o percentual de conclusão. E aqui é importante já selecionarmos o intervalo e utilizarmos este atalho de formatar como porcentagem, para ter o tipo de dado adequado. Para esse percentual de conclusão, então, digito igual, vamos basicamente dividir o progresso atual, barra, que vai representar a divisão, pela meta total. E apertando Enter, já temos, então, o percentual de conclusão. E agora, então, para a barra de progresso, vou digitar igual ao sparkline, seleciono essa função que cria um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Selecionando a função, primeiro, qual célula possui os dados que desejamos analisar, ou seja, qual percentual que desejamos refletir por meio de uma barra de progresso. Vou selecionar aqui onde há esta conclusão, para esta mesma linha da meta dos livros. Ponto e vírgula, agora as opções, então vamos personalizar a barra de progresso. Então, vamos abrir e fechar chaves. Entre as chaves, vamos lá, abrir e fechar aspas duplas, digitar Chart Type, que é o tipo de gráfico. Após o fechamento das aspas duplas, barra invertida, abrir e fechar aspas duplas novamente e digitar Bar, ou seja, o tipo de gráfico é um gráfico de barra. Após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula. Próximo parâmetro, abrir e fechar aspas duplas e entre elas vou digitar Color 1, a cor primária da barra de progresso. Após o fechamento das aspas duplas, barra invertida, abrir e fechar aspas duplas novamente e digitar, por exemplo, green, que é a cor verde em inglês. Após o fechamento das aspas duplas, mais uma vez então ponto e vírgula, abrindo e fechando aspas duplas, vou digitar o parâmetro max, ou seja, o valor máximo da barra de progresso, e após o fechamento dessas aspas duplas, barra invertida e o valor 1, que irá representar o 100%. Então, fechando parênteses e apertando Enter, já temos a barra de progresso funcionando, que seria dinamicamente calculada, por exemplo, 25%, 50%, 75%, 100% e assim por diante. Vou voltar aqui à função que estava de soma. Muito bem. Agora basta, então, replicarmos estas mesmas lógicas para as demais metas. Então, por exemplo, vou fazer o mesmo para esta das viagens. Igual a soma, seleciono a função, nesta aba que irá contabilizar o progresso, seleciono o intervalo, que irá contabilizar as viagens ao longo dos meses, fechando parênteses e apertando Enter, temos a soma. Para o percentual de conclusão, então, novamente, igual, progresso atual, barra, ou seja, dividido, pela meta total. Apertando Enter, e agora bastaria, então, replicar esta lógica, esta função da barra de progresso para esta célula. Então, poderia, inclusive, selecionar a função, utilizar o atalho Ctrl+C para copiar e trazer aqui o atalho Ctrl+V para colar, apenas ajustando, então, que a referência agora não é mais E2, mas sim E3, que é a célula que possui o percentual de conclusão para esta linha, esta meta da viagem. Então, se eu clicar aqui sobre a função, inclusive ela sinaliza qual está sendo analisada, que no caso é a E3, e se, por exemplo, aqui para essa meta das viagens tivesse, digamos que, feito uma viagem em março, já teríamos um progresso de 50%, se tivesse feito uma outra viagem em setembro, teríamos o progresso de 100%. E agora basta utilizar essa mesma lógica para as demais. E assim, conforme fôssemos preenchendo, por exemplo, alguns valores, já teríamos resultados ocorrendo na tabela. Muito bem. E para finalizar, então, como contabilizar as tabelas? Como contabilizar as metas? Semelhante. Função conte.valores igual a conte.valores. Seleciona a função e seleciona as metas. Fechando parênteses e apertando Enter. 6 metas no total, atualmente. E para contabilizar as concluídas, função conte.c. Essa contagem condicional, analisando o intervalo dos percentuais e retornando, contabilizando quando o valor, o retorno for 100%. Então, fechando parênteses e apertando Enter, já temos isto ocorrendo dinamicamente. E caso queira brevemente aplicar alguma estilização aqui, poderíamos, por exemplo, fazer o seguinte: selecionar todo o intervalo de dados, tamanho da fonte alterar para 12, alinhar na horizontal ao centro, alinhar na vertical
ao meio. Poderíamos clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna G, clicar com o botão direito do mouse sobre alguma dessas letras nesta seleção de colunas. Opção de redimensionar colunas. Poderia selecionar uma largura em pixels ou utilizar esta opção de ajustar aos dados, por exemplo, apertando em OK. Já iria ajustar. Poderíamos também aplicar aqui uma cor de preenchimento, uma cor para estilizar o texto. E aqui poderíamos, onde há os dados, por exemplo, abrir o menu Formatar, selecionar a opção de cores alternadas e, por exemplo, não vamos estilizar o título e selecionar alguma dessas opções, desses estilos padrões, por exemplo, este aqui. Apertando em Concluído, já teríamos uma nova estilização. Poderia selecionar a tabela, abrir o menu Bordas e selecionar todas as bordas. Ou até mesmo, por exemplo, aqui, selecionando as colunas, botão direito do mouse, redimensionar colunas. Poderíamos aplicar um valor, como por exemplo o valor 200, apertando em OK, já teríamos também alguma padronização e assim por diante. E se você gostou do conteúdo desta aula, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.